Você já parou para pensar sobre os anjos e suas incríveis histórias na Bíblia? Hoje, vamos mergulhar em um mundo de mistério e poder celestial. Você já se perguntou quem são esses anjos, o que eles fazem e por que eles são tão importantes nas histórias da Bíblia? Deus fez isso com os anjos caídos, a verdadeira história dos anjos. Imagina anjos que entregam mensagens importantes, batalham contra o mal e até mesmo ajudam os heróis das histórias bíblicas. Quem são esses anjos valentes e como eles se encaixam nas incríveis histórias que encontramos na Bíblia? Se você está animado para desvendar os mistérios dos anjos na Bíblia, não esqueça de deixar o seu curtir nesse vídeo. Vamos explorar juntos essas histórias emocionantes e aprender sobre o papel especial dos anjos. Deixe um amém nos comentários para compartilhar suas vibrações positivas e demonstrar o quanto você está feliz com Deus. Quem são os anjos? A primeira pergunta que fazemos é: quem são os anjos? Vamos olhar nas palavras da Bíblia. Quando estudamos o Antigo Testamento, descobrimos que os anjos são mencionados 108 vezes. Os anjos ajudaram pessoas como Abraão e Jacó, como mostrado no livro do Gênesis. No livro chamado Êxodo, Moisés também encontrou anjos enquanto estava no deserto. Um trecho do Êxodo, capítulo 14, versículo 19, diz: Então, o anjo de Deus, que tinha ido à frente do acampamento de Israel, se afastou e foi atrás deles. A nuvem que guiava o caminho também se moveu na frente e atrás deles. A palavra anjos ou anjo aparece 32 vezes nos escritos de Moisés que estão no livro da lei. A Bíblia nos fala sobre os anjos de Deus, também chamados de hoste do céu. Eles são seres reais, não são histórias ou coisas imaginárias. Eles são seres espirituais com um impacto no mundo físico. Assim como existe um mundo escondido de demônios, também há um mundo escondido de anjos. Os anjos estão ao nosso redor e o efeito que têm é muito forte, embora não possamos vê-los. Eles observam tudo o que acontece. Mesmo que não possamos tocá-los, os anjos podem nos tocar emocionalmente. Eles não podem ser controlados por nós, mas têm o poder de vencer até reis poderosos. Na Bíblia, Deus escolheu um anjo específico para guiar Moisés até o Egito. Esse anjo sozinho conseguiu derrotar uma nação inteira. Uma das coisas especiais sobre os anjos de Deus é que são invencíveis. Essa característica de ser invencível mostra a diferença entre anjos e demônios. Somente os anjos do céu se destacam por sua força. O Salmo 103, versículo 20 diz: Louvem o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem às suas ordens e ouvem a voz da sua palavra. A batalha no céu. Uma vez, houve uma grande guerra no céu. Os anjos do céu, liderados pelo anjo Miguel, lutaram contra Satanás e seus anjos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás. Satanás não teve sucesso e foi expulso do paraíso. De acordo com o Apocalipse 12, versos 7 a 9, essa guerra resultou na expulsão de Satanás e seus anjos do céu. Sempre vitoriosos. Os anjos sempre conseguem vencer qualquer oposição. No mundo, eles nunca falharam. Nada pode lutar contra eles, e eles são os protetores mais fortes para as pessoas boas. Além da força física, os anjos também são inteligentes. Tipos de anjos. Nesta parte, vamos falar sobre os diferentes tipos e nomes dos anjos e como eles são organizados em grupos. Existem diferentes tipos de anjos. Nosso Senhor usou até um termo de guerra quando falou sobre anjos. Um exemplo disso aconteceu quando Jesus estava no jardim, prestes a ser levado embora. Pedro pegou uma espada para tentar proteger Jesus, a quem ele amava muito. Jesus disse, em Mateus 26, verso 53, que ele poderia pedir a ajuda de seu pai e que mais de 12 legiões de anjos estariam prontos para ajudá-lo. A palavra legião costumava ser usada pelos romanos para se referirem a um grupo de cerca de 6.000 soldados. Em geral, a maioria dos anjos é o que chamamos de anjos comuns.
Geralmente, quando a Bíblia fala sobre anjos, está se referindo a esses anjos não identificados. Mesmo que possa parecer estranho chamar os anjos de comuns, isso faz sentido quando os comparamos com outras classes especiais de anjos mencionadas na Bíblia. Querubins são um exemplo dessas classes especiais. Os querubins foram a primeira ordem de anjos mencionada nas Escrituras. Eles apareceram logo após a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer do fruto proibido, eles tiveram que deixar o Jardim do Éden. E os querubins foram colocados lá para proteger o caminho de volta à árvore da vida, para que eles não pudessem comer dela e viver para sempre em seu estado caído. Depois que Deus enviou Adão e Eva embora do Jardim do Éden, ele colocou querubins poderosos para proteger o caminho de volta. Eles eram como guardiões. Deus também colocou uma espada brilhante que se movia para frente e para trás, para que ninguém pudesse chegar à árvore da vida. Pense em como seria assustador se Adão tivesse comido da árvore da vida depois de desobedecer a Deus. Ele teria ficado permanentemente em seu estado errado. Deus também enviou querubins para proteger a árvore da vida. Mais tarde, os querubins aparecem novamente, desta vez ajudando a recuperar o que foi perdido. Moisés recebeu instruções para fazer móveis especiais para o tabernáculo, um lugar especial onde Deus se encontraria com ele. Um desses móveis era o propiciatório, que tinha imagens de querubins de ouro. Deus queria que eles tivessem suas asas se tocando sobre o propiciatório. Outro tipo de anjos são os serafins. Eles têm um nome que significa queimadores, mas eles não estão queimando. Eles são mencionados em Isaías, um livro da Bíblia. Isaías descreveu uma visão de Deus em um trono alto, rodeado por serafins com 6 asas cada um. Eles estavam cobrindo seus rostos e pés com asas, mostrando respeito e reverência a Deus. Isaías 6, verso 3, nos diz que os serafins estavam chamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Eles reconheceram que a glória de Deus enche toda a terra. Isaías soube que não estava pronto para estar na presença santa de Deus. Ele se sentiu mal por causa disso. Ele disse que tinha lábios impuros e vivia com pessoas impuras. Então um dos serafins veio até ele com uma brasa que tirou do altar, tochou a boca de Isaías com a brasa e disse que seus pecados foram perdoados. Criaturas vivas. Há um outro grupo de anjos chamados 4 seres viventes. Eles também têm 6 asas, assim como os serafins. Eles têm olhos ao redor e dentro deles. Eles não param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Outro anjo importante é Miguel, um arcanjo. Isso significa que ele é um chefe dos anjos. Seu nome significa quem é como Deus. Sempre que ouvimos o nome Miguel, estamos sendo lembrados de que ninguém é como Deus. O nome nos ajuda a focar em Deus, o Todo-Poderoso. O profeta Daniel nos fala sobre Michael. Uma vez, Daniel estava orando e Deus enviou uma resposta através de um mensageiro. Mas esse mensageiro foi detido por 20 dias por alguém chamado o príncipe do reino da Pérsia. Então Michael, um dos principais príncipes, veio ajudar e o mensageiro pôde continuar. Michael teve que lutar para garantir que a mensagem de Deus chegasse sem problemas. Sempre que vemos Michael na Bíblia, ele está enfrentando algum tipo de luta espiritual. Michael tem um papel especial para cuidar de Israel. Ele é chamado de príncipe dessa nação. Israel é um país que tem enfrentado muitas dificuldades e lutas, e Michael ajuda a protegê-lo. O livro de Judas menciona Michael como um arcanjo e fala sobre ele batalhando com Lúcifer a respeito do corpo de Moisés. Com a ajuda de Deus, Michael é como um herói importante. Ele é corajoso e luta pelo que é certo. Agora sobre Gabriel. Outro anjo mencionado nas Escrituras é Gabriel. Gabriel é um mensageiro especial de Deus. O nome Gabriel significa poderoso de Deus, e ele realmente faz coisas poderosas.
Gabriel é como um mensageiro especial de Deus. Gabriel é famoso por dar informações importantes. No livro de Daniel, ele aparece para contar sobre coisas que vão acontecer no futuro, especialmente coisas relacionadas ao reino de Deus. Vou contar 2 momentos em que Gabriel apareceu. No Antigo Testamento, Daniel viu uma visão e queria entender o que ela significava. De repente, apareceu alguém com a aparência de um homem, e uma voz chamou por Gabriel. Ele foi até Daniel para explicar o significado da visão. No Novo Testamento, um homem chamado Zacarias estava orando no templo. De repente, Gabriel apareceu ao lado dele. Gabriel disse que estava na presença de Deus e que tinha boas notícias. Ele disse que a esposa de Zacarias teria um bebê especial chamado João Batista. Gabriel também foi enviado por Deus para contar a Maria, uma jovem prometida a um homem chamado Joseph, que ela teria um bebê muito importante. Gabriel disse que o bebê se chamaria Jesus e que ele seria um grande rei, o Filho de Deus. Gabriel é como um mensageiro especial de Deus. Ele trouxe mensagens importantes sobre o reino de Deus e o rei que viria. Deus confiou a ele uma grande responsabilidade. Agora, sobre Lúcifer, descobrimos que o nome original de Satanás era Lúcifer. Isaías 14, verso 12, nos diz que Lúcifer caiu do céu por causa do seu orgulho e desejo de ser maior do que Deus. Ele perdeu sua posição especial por causa disso. Atualmente, Lúcifer, também conhecido como Satanás e o Diabo, opera na Terra. Ele é chamado de o príncipe deste mundo por Jesus. Isso significa que ele tem influência aqui. No entanto, Jesus nos protege do mal que Lúcifer representa. Existem diferentes tipos de anjos mencionados na Bíblia, como os santos e os vigilantes. Esses anjos têm diferentes funções e papéis. Por exemplo, no livro de Daniel, o rei Nabucodonosor viu um observador ou santo descendo do céu em uma visão. Daniel 4, verso 17, nos diz que um assunto importante foi decidido pelos vigilantes e pelos santos. Isso foi feito para mostrar às pessoas vivas que Deus é quem manda no mundo e no reino dos humanos. Ele coloca as pessoas no poder de acordo com o que ele deseja. Nesse mesmo capítulo, em Daniel 4, verso 23, o rei viu um observador ou santo descendo do céu. Essa figura disse para cortar uma árvore, mas deixar suas raízes e um toco no chão. Isso tem um significado especial. Hoje em dia, esses vigilantes e santos ainda podem estar trabalhando de maneiras que nem sempre vemos.